maiores delongas, vamos lá no nosso assunto de hoje, que é litisconsórcio. Litisconsórcio. O assunto do litisconsórcio, ele é um assunto que nos ajuda a compreender e é complementado pelo assunto anterior. Mas ele é um assunto diferente. Ou seja, esqueça por um momento intervenção de terceiros. Por quê? Intervenção de terceiros, que é quando alguém que não faz parte do conflito ingressa como autor ou como réu, ou como parte coadjuvante, né, do autor do réu, ou como amicus curiae. As intervenções de terceiro, elas fazem parte de um assunto diverso do litisconsórcio. Então, eles só vão se entrelaçar, esses dois assuntos, no final da aula. Tem um slide que vai dialogar com a intervenção de terceiro. Mas veja, é um assunto completamente diferente. Então, nós estudamos na aula passada a denunciação à lide, a assistência, o chamamento ao processo. Na outra aula, amicus curiae e desconsideração da personalidade jurídica, que são as modalidades de intervenção de terceiro. Agora a gente vai passar para um outro assunto chamado litisconsórcio. Então vamos primeiro para o conceito. O que é litisconsórcio? Litisconsórcio nada mais é do que o fenômeno de pluralidade de partes. Ou seja, existe litisconsórcio em um processo judicial quando existir mais de um autor na ação ou existir mais de um réu na ação ou existir mais de um autor e mais de um réu na ação. Exemplo, deixa eu ver quem está aqui online. Eu e a Marcela somos atropelados. Eu e a Marcela somos atropelados pelo mesmo carro. A gente estava ali na calçada da face, falando sobre as provas, falando sobre a retomada, como vai ser o segundo semestre, e aí vem um carro e atropela nós dois. Eu posso dizer para a Marcela, no dia seguinte, que eu fui atropelado pelo mesmo carro, se ela tem interesse em entrar junto comigo com uma ação de indenização contra o dono do carro. Uma ação de indenização por dano moral. E a gente sofreu escoriações, mesmo leves, né, arranhões e tal, mas ainda assim uma ofensa à integridade física. Aí a Marcela diz assim, Bona, vamos entrar, o que eu faço? Vou lá para o meu escritório, Marcela Leão, papapá, CPF, estudante, e Alexandre Bona, professor, CPF, residente na rua tal, vem ajuizar ação de indenização por danos morais contra Ronaldo da Silveira Costa. O que aconteceu aqui? Duas pessoas entraram com ação contra uma única pessoa. Eu tenho dois autores. Só que assim, gente, pluralidade de partes poderiam ser 5, 6, 10. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos ver se vocês conhecem os professores aqui. Sandra Guimarães, Diego Mascarenhas, Bruno Duarte, Bernardo Pereira, Davi Silva, Elden Borges. Conhecem eles? Conhecem todos esses? Com certeza, né, gente? Ainda não. Quem são os professores de vocês? Eu tenho a Andréia,
Tem... Ah, eu também ainda não gravei o nome, não. Tem o Diego, Tá, Diego, o Diego tem a família. André, Davi, Elden. Elivaldo. Não lembro dos outros, os outros Manuel. nomes. Quem é de penal? Quem é de penal de vocês? Rufino? Saada? É, o Rufino. Tá. Então pronto. Eu, Rufino, Diego Mascarenhas, Elden Borges, a gente se une e diz o seguinte: galera, vocês receberam a remuneração das orientações de TCC, porque eu tenho 6 orientandos de TCC, o Diego tem 10, o Rufino tem 12. E vamos imaginar, aqui um exemplo fictício, tá? Porque a face paga tudo perfeitamente, tá? Estou dando um exemplo fictício. Vamos imaginar que a gente não recebe, e a gente recebe um valor mensal por cada orientando que a gente tem. E aí, eles dizem o seguinte: não, ninguém recebeu e agora a gente foi mandado para a rua depois da pandemia. Gente, vamos fazer o seguinte: vamos entrar com uma ação pedindo o pagamento dos anos todos que a gente veio orientando e não recebeu. Aí o Rufino topa, o Diego Mascarenhas topa, o Davi Silva topa, todo mundo topa. O que a gente faz? 10 pessoas entram com uma ação contra a face. As 10 pessoas numa mesma ação. Perfeito. O juiz vai analisar se o Rufino tem direito, o juiz vai analisar se eu tenho direito e vai julgar a demanda. Numa única sentença, ele vai resolver o problema de todos. Tá? Então, os dois exemplos que eu dei são litisconsórcios que a gente vai chamar lá na frente de ativo, porque é uma pluralidade de partes de autores. No primeiro caso, eu e Marcela fomos atropelados. No segundo caso, eu e outros professores fomos lesados em não receber as horas de orientação. E a gente se une para entrar com a ação. Isso é um litisconsórcio. Mas também eu posso ter um litisconsórcio passivo, ou seja, eu posso ter mais de um réu. Exemplo, eu compro um apartamento na planta e faço o financiamento desse imóvel com o banco. E aí o banco se une lá com a construtora e acaba financiando um valor muito maior do que eu seria o justo pagar. E depois eu fui ver nos extratos que ao invés de ter sido emprestado para mim, digamos, 100 mil, foi emprestado 150 mil, como se eu devesse 150 mil. Que é assim, gente, quando você compra um imóvel na planta, chega na hora de pagar o financiamento, aquela parcela final, a construtora se comunica com o banco paga para a construtora e você depois fica pagando para o banco o financiamento. E aí já aconteceu muito aqui em Belém, do banco, quando fala lá com a construtora manda uma planilha financeira com um valor muito superior. Os dois me lesaram. Primeiro, a construtora me cobrando um valor maior. Segundo, o banco que fez um financiamento de um valor que eu não autorizei. E aí eu quero o quê? Eu quero a devolução de todos os valores, eu quero a revisão contratual disso aí, tanto com a construtora quanto o financiamento. Só que nesse caso, gente, eu vou ter que ajuizar a ação contra os dois. Eu, Alexandre Bona, vou entrar com a ação contra a construtora X e o banco Y. Tá? O que aconteceu aqui, gente? Bom dia, Ian. Eu entrei com ação contra mais de um réu. Outro exemplo de litisconsórcio passivo, ou seja, pluralidade de réus. O Ministério Público, na defesa dos interesses difusos e coletivos, lá em Barcarena, percebe que teve um naufrágio dos bois. E esse exemplo é um exemplo real que eu estou falando aqui para vocês. Teve um naufrágio dos bois lá em Barcarena, que prejudicou os pescadores, os ribeirinhos, os comerciantes dali do porto e causou um problema ali para toda aquela população. Um problema econômico e tal. E os bois estavam, e o barco lá afundado.
Sabe o que o Ministério Público fez? Ele entrou com ação contra o dono do barco, entrou com ação contra a empresa que contratou aquele barco, entrou com ação contra a seguradora do barco. E tem mais uma empresa aí que ele entrou que parece uma empresa, que é a empresa de navegação. Porque tem um que é o proprietário do barco, tem a empresa de navegação, tem a seguradora e tem a empresa que dona dos bois. Então o Ministério Público entrou com ação contra os 4, pedindo que eles reparem os danos aos ribeirinhos, aos pescadores. Situação semelhante foi o que aconteceu em Mariana. Eu tenho a petição inicial aqui de Mariana, posso mostrar na hora do intervalo para vocês. No caso de Mariana, o Ministério Público entrou com ação contra 5 empresas do grupo da Vale do Rio Doce. Samarco, uma empresa que tem sede lá na Noruega, outra que tem sede na Inglaterra, entrou com ação contra várias empresas, né? E aí eu tenho um fenômeno de pluralidade de partes. Eu tenho mais de um réu, né? Assim pode acontecer também, imagine, nessa situação aí de pandemia, né? Pode acontecer, por exemplo, o Caio Coppola. Ele é comentarista político, agora é da CNN, né? E aí pode acontecer, deixa eu só admitir aqui. Pode acontecer do Caio Coppola, numa fala, ele ofender, falar alguma mentira de alguém. Ele disse que um político tal roubou dinheiro público da lei Rouanet, não sei das quantas. Isso é mentira. O artista lá que foi caluniado pode entrar com ação contra o humorista, contra o comentarista e contra a emissora. Sabe que foi um exemplo parecido que aconteceu com a Ludmilla, aquela cantora Ludmilla. Durante a exibição do carnaval, acho que pela Band ou pela Record, a Val Malchiori, ela teceu comentários racistas para Ludmilla. Disse que o cabelo da Ludmilla era de Bombril e disse que ela deveria ter vergonha de andar no carnaval com aquele cabelo. Um racismo bem claro aqui, já que ela inferiorizou uma característica que é peculiar, né, à natureza da Ludmilla. Então, ela inferiorizou, ela disse, olha, isso é ruim, isso é feio, a pessoa tem que ter vergonha de ser assim. Quando você sabe, você que tem algum contato com o movimento negro e tal, você sabe que eles ressignificaram todas essas coisas, né, e empoderam. Não, eu tenho orgulho do meu Black Power, eu tenho orgulho, assim, sabe? É muito bacana isso. Então, lembrei, com a Rede TV. Gente, a Rede TV foi condenada e a Val Malchiori também condenada. A Ludmilla entrou com ação contra os dois, contra a Val Malchiori e contra a Rede TV. E as duas foram condenadas. Tá? Litisconsórcio aí passivo, né? Mais de um réu. E o último exemplo aqui, só para exemplificar aqui para vocês. Os alunos, sei lá, 10, 15 alunos aí da face, eles não aceitam a volta às aulas em agosto. Porque ainda não estancou a sangria do coronavírus e eles têm pais idosos ou dentro do grupo de risco, como diabéticos.
E aí, olha só esse exemplo de litisconsórcio. Aí eles se unem com outros alunos da Exupa, com outros alunos da FAP, com outros alunos da, não sei, da FAP, e eles entram com uma ação contra todas as instituições, né? FACE, Exupa, FAP, dezenas de alunos contra essas instituições, para ver reconhecido na justiça o direito de que, como eles têm parentes em grupo de risco, em agosto eles continuem assistindo a aula online, que as instituições se virem para continuar filmando ao vivo, continuar tendo a aula online. Nesse caso, o que é que eu tive aqui, gente? Eu tive um litisconsórcio que a gente chama de misto, que é quando eu tenho mais de um autor e mais de um réu. Então, eu posso ter um litisconsórcio quando eu tenho mais de um autor, eu posso ter o litisconsórcio quando eu tenho mais de um réu, e eu posso ter o litisconsórcio que a gente chama de misto, que é quando eu tenho mais de um autor e mais de um réu. Tá? Então, vamos imaginar que no caso da Ludmilla, ela estivesse com uma amiga e as duas fossem ofendidas pela Val Malchiori, ali na exibição da Rede TV. Tranquilamente. Ludmilla e a sua amiga, duas pessoas entram com ação contra a Rede TV e a Val Malchiori. Tá? E aí vem, qual a importância do litisconsórcio? A gente vai estudar aqui quando é que acontece isso, quando a lei permite que tenha litisconsórcio, mas, em suma, a principal importância é a economia processual. Porque, veja, eu que fui atropelado junto com a Marcela, eu poderia entrar com a minha ação sozinho contra aquele condutor do carro. E a Marcela entra com a ação dela, que vai para um outro juiz. Só que acontece, se eu posso entrar com os dois juntos contra aquela pessoa que atropelou, muito melhor, porque eu tenho menos gasto, menos burocracia e apenas um processo. Então, um dos fundamentos do litisconsórcio é a economia processual, tá? É a economia processual. Mas existe um outro fundamento também que eu até esqueci de colocar aqui. Do litisconsórcio, em alguns casos, não é só a economia processual, mas também evitar decisões conflitantes. Evitar decisões conflitantes. Então, se eu entro com ação contra a construtora e depois uma outra ação contra o banco, se contra o banco eu perder e continuar o valor de 150 mil e com a construtora eu ganhar, como é que eu vou recuperar esse dinheiro se agora eu estou devendo para o banco, né? Então, também para evitar decisões conflitantes. Então, por exemplo, o Ministério Público entrou contra 4 empresas lá responsáveis pelo naufrágio dos bois. Se ele entrasse com uma ação contra uma empresa, outra ação contra outra empresa, podia ganhar uma, perder outra, ganhar uma, perder outra. Também prejudica a segurança jurídica. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai estudar, primeiramente, as classificações do litisconsórcio. Então, vamos lá. A primeira classificação do litisconsórcio, vocês já sabem. É a que divide o litisconsórcio em ativo, passivo e misto. O litisconsórcio é ativo quando eu tenho mais de um autor. Polo ativo da demanda. Quem ajuizou, eu tenho mais de um autor. Litisconsórcio passivo, mais de um réu. Então, litisconsórcio ativo. Eu sou dono de uma empresa, o meu amigo é dono de outra empresa, o outro é dono de outra empresa. E a gente entra com uma ação contra a União para não pagar um imposto tal. Então, 3 empresas se uniram para entrar contra a União para ver reconhecido que eles não precisam pagar um imposto tal. Litisconsórcio ativo. Litisconsórcio passivo, mais de um réu. Então, você está com problema lá no FIES, você entra com ação contra a faculdade e contra o FIES. Tá? E misto, mais de um autor e mais de um réu. Essa é a primeira classificação. A gente vai entender melhor com os exemplos que vão surgindo aí ao longo da aula. A outra classificação do litisconsórcio é a que divide litisconsórcio em litisconsórcio inicial e litisconsórcio ulterior. Tá? É uma outra classificação.
Qual é a diferença do litisconsórcio inicial para o litisconsórcio ulterior? O litisconsórcio inicial é aquele em que a pluralidade de partes já existe desde o início da ação. Desde que, quando a ação foi ajuizada, eu já tinha mais de um autor, ou mais de um réu, ou mais de um autor e mais de um réu. Tá? E praticamente todos os exemplos que eu dei para vocês foi de litisconsórcio inicial. Vários alunos entram contra várias instituições. Uma pessoa entra contra o banco e contra a construtora. Ora, desde o início ele já entrou contra o banco e contra a construtora. Ou, no exemplo que eu dei do naufrágio dos bois, de Mariana, desde o início que foi proposta a ação, já tinha mais de um réu. Ou já tinha mais de um autor, no caso da Ludmilla, etc. Contudo, é mais raro que aconteça, mas ainda assim tem muitas situações que isso acontece. Existe sim o litisconsórcio ulterior. O litisconsórcio ulterior é quando a ação foi ajuizada, só tinha um autor e um réu. Quando a ação foi proposta, só tinha um autor e um réu, ou seja, não existia litisconsórcio. Mas, após o ajuizamento da ação e no desenrolar do processo, teve o acréscimo de mais um réu, teve o acréscimo de mais um autor. Tá? Após a ação. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês que nem está nos meus exemplos aqui. Um exemplo que agora eu lembrei. Depois eu vou falar desses exemplos que estão aqui no slide. Olha esse exemplo bacana, que eu até vivenciei isso semana passada. Eu entrei com o inventário para partilhar os bens de uma pessoa falecida. Então, eu sou advogado da viúva e eu entrei com a ação para que o juiz partilhe os bens ali para ela. Então, ela não tinha filhos com o falecido, não tinha mais ninguém para herdar esse patrimônio. Então, eu entrei só com a minha cliente. Só que o que acontece? Duas pessoas se habilitaram, uma dizendo que tem o registro, que foi registrado pelo falecido, e a outra pedindo reconhecimento de filiação afetiva. Né? E aí eles foram acrescentados na demanda. E a gente passa a ter uma pluralidade de partes. Mas eu trouxe aqui alguns outros exemplos. Olha só. Primeiro exemplo, chamamento ao processo. O que é o chamamento ao processo? É uma intervenção de terceiro que o réu foi chamado de uma dívida que é solidária. E ele chama ao processo os demais. Tem que desligar o som aí de vocês. E ele chama o processo os demais. Por exemplo, eu sou fiador de um contrato de locação. Eu e mais duas pessoas somos os fiadores do contrato de locação. E aí a pessoa não paga o aluguel e entra com uma ação. Nessa que entra com uma ação, só entraram com ação contra a minha pessoa. O que eu posso fazer? Na hora da minha defesa, eu chamo os demais fiadores. E aí, se o juiz admitir esse chamamento ao processo, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o proprietário do imóvel, agora com 2, 3, 4 réus, que inicialmente não estavam. Chamamento ao processo é a intervenção de terceiro que permite o ingresso no caso de dívidas solidárias. Né? Ou outro exemplo aqui de chamamento ao processo. Eu e um amigo, compramos uma fazenda por R$200 mil e parcelamos 10 parcelas de 20 mil. E aí o proprietário vende a fazenda. E a última parcela não foi paga. Está faltando 20 mil. A última parcela não foi paga. Aí o proprietário da fazenda entra só contra o meu amigo. O que o meu amigo vai fazer na defesa dele? Inicialmente eu só tinha um autor e um réu. Ele vai dizer, não é possível, esses 20 mil, a fazenda é minha e do Bona.
Os dois devem. E ele me chama para o processo. Se o juiz admitir esse chamamento, a gente vai ter aí um litisconsórcio passivo ulterior. A gente vai ter um litisconsórcio passivo ulterior. Tá? Outro exemplo de possibilidade de um litisconsórcio ulterior. Peraí que tem gente querendo entrar aqui. Outro exemplo de litisconsórcio ulterior é o famoso litisconsórcio necessário não arrolado. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Em algumas situações, a lei obriga que tenha litisconsórcio. Em outras, ela faculta. Por exemplo, no meu caso com a Marcela, que a gente foi atropelado, a lei faculta. Ou seja, eu posso entrar sozinho com a minha ação, a Marcela com a ação dela. Tá? Mas a gente pode entrar junto se quiser. No caso dos alunos lá, que tem pessoas em grupos de risco, a lei faculta que eles se unam todos numa única ação contra as instituições de ensino. Mas se cada um quiser ajuizar a sua ação, também pode. Tá? Se a minha empresa, outra empresa está sendo obrigada a pagar um tributo no valor ilegal, eu posso entrar com a minha ação sozinho, a outra empresa sozinha. Mas a lei faculta que a gente possa se unir todo mundo. É o mesmo pedido, né? E entrar contra a União para que a gente não pague mais esse tributo. Só que existem situações que a lei obriga. Primeiro exemplo aqui é o uso capião. O uso capião. Vocês sabiam que se eu ficar 10, 5, 20 anos no imóvel, de forma mansa e pacífica, exercendo a posse, tá? É porque eu falei 5, 10, 20 anos, porque dependendo da modalidade de uso capião, se exige 5, se exige 10. Tem até uso capião que exige apenas 2 anos. É o uso capião familiar, por exemplo. Então, vai depender da modalidade do uso capião. Mas vocês sabiam que na ação de uso capião, a lei obriga que o réu não seja só o proprietário que está registrado daquele imóvel, a lei obriga que sejam réus os confinantes do imóvel. Ou seja, o imóvel que está ao lado, o outro imóvel que está do outro lado, os imóveis vizinhos. A lei obriga que eles sejam réus no processo. Então, se eu entro com a ação de uso capião só contra o proprietário, o juiz, no despacho, vai perceber que isso vai causar uma nulidade ali daquela sentença. E ele me obriga a citar os confinantes. O que vai acontecer aqui, gente? Um litisconsórcio passivo ulterior. Litisconsórcio passivo ulterior. Tá? Um outro exemplo que a lei obriga. Se eu sou casado e o meu regime não é de separação total de bens, então se eu sou casado e o meu regime não é de separação total de bens, e alguém decide ajuizar uma ação discutindo um direito real de imóvel, por exemplo, propriedade, tá? Como é o caso, por exemplo, do uso capião. Alguém entra com ação de uso capião de um imóvel meu. Tá? O que acontece aqui, gente? A minha esposa, obrigatoriamente, tem que ser citada como ré na ação. Tá? A lei obriga. Vou até mostrar para vocês aqui no CPC. Ó, olha só. Ambos os cônjuges serão citados para a ação.
que verse sobre direito real imobiliário, exceto se forem casados no regime de separação total de bens. Então, só para dar um exemplo mais fácil, se eu sou dono de um imóvel, eu sou dono sozinho do imóvel, está lá só no meu nome, mas eu sou casado e não é de separação total de bens, e alguém decide entrar com uso capião contra aquele imóvel, além de ter litisconsórcio necessário dos confinantes, também a minha esposa vai ter que ser citada. Necessariamente, necessariamente citado para essa. Necessariamente, ambos os cônjuges vão ter que ser citados para uma ação resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges, né? Ou de ato praticado por eles, dívida contraída por um dos cônjuges, mas que foi em proveito da família, etc. Diferentemente, quando eu vou ajuizar a ação, e aqui eu estou falando quando eles são réus, né? Aí tem que obrigatoriamente citar o cônjuge. Mas quando é o caso de ajuizar a ação, não há uma obrigatoriedade da minha esposa estar junto. Se eu vou ajuizar uma ação que discute direito real imobiliário, ela não é obrigatoriamente, ela não tem que ser autora da ação, mas eu vou precisar de um consentimento dela, tá? Exceto, mais uma vez, se eu for casado com separação total de bens. Então eu vou discutir, sei lá, eu quero rescindir um contrato de hipoteca. Hipoteca é um direito real. Eu vou discutir um contrato de servidão. Servidão é direito real. De usufruto. E eu sou casado, ela precisa me dar uma concordância. Ela não precisa ser autora da ação obrigatoriamente, mas ela precisa mostrar que ela concorda que eu discuto aquela ação. Tá? Então, isso aqui, só para dar um exemplo para vocês, de litisconsórcio ulterior, porque no caso de alguém entrar com essa ação discutindo hipoteca, usufruto, que são todos direitos reais, propriedade, e eu sou casado, e esse direito real é de um bem imóvel, e não mandam citar a minha esposa, o que vai acontecer? O juiz vai dar um despacho obrigando que a minha esposa seja citada. Isso é um litisconsórcio que a gente chama necessário, porque a lei obriga, e nesse caso, ulterior. Então, olha só, se eu colocasse numa prova para vocês esse caso da esposa, que depois é chamada, ela ingressa no processo como ré, que é uma questão de direito imobiliário real, um direito real imobiliário. Se eu pedisse para você classificar esse litisconsórcio, você ia me dizer, é um litisconsórcio ativo, passivo ou misto? Passivo. Inicial ou ulterior? Ulterior. Facultativo ou necessário? Necessário. Outro exemplo de litisconsórcio ulterior é o que acontece na denunciação à lide. Eu tenho, por exemplo, um contrato de seguro e aí alguém ajuiza uma ação por um veículo que eu bati, causando um dano ao veículo, precisa entrar com ação contra mim. Se eu tenho um contrato de seguro, eu posso, se quiser, na minha defesa, fazer um tópico denunciando a lide a seguradora. E ela ingressa no processo, o juiz admitindo. Ou no caso lá, como eu disse a vocês, do meu funcionário que atropelou alguém, ou no caso de um servidor público que causou um dano a alguém, o Estado ou o empregador, na sua defesa, pode denunciar a lide, o servidor público ou o empregado, para que, caso ele seja condenado, também o empregado, por ter uma obrigação decorrente do contrato ou da lei, mas se é o caso, seja obrigado a reembolsar essa condenação. E aí, o que vai acontecer aqui? Um litisconsórcio ulterior, a denunciação à lide. E mais um exemplo de litisconsórcio ulterior é a chamada sucessão dos herdeiros. O que acontece, gente? O CPC diz que se o direito for disponível, e o autor da ação falecer, tá? Os herdeiros são chamados para ficarem como autores no processo. Então vamos imaginar o seguinte: o meu pai está cobrando uma dívida de 1 milhão. Uma pessoa deixou de pagar 1 milhão a ele de alguma coisa que ele vendeu, que ele prestou um serviço. Ele morre.
No caso, nós somos 3 irmãos. Eu e mais 2 irmãs minhas. O que acontece? O que o juiz vai autorizar naquele processo? Que os sucessores, os herdeiros, ingressem naquela ação e continuem cobrando 1 milhão, sem problema nenhum. Porque nesse caso é um direito transmissível. Diferentemente, se o meu pai estivesse, por exemplo, entrando com uma ação pedindo uma aposentadoria. Aí é uma questão personalíssima. Ele morreu, já era. Não transmite aos herdeiros o direito que ele tem de aposentadoria. Então, só para mostrar aqui um exemplo para vocês. Aqui, pessoal. No CPC. Ó. Falecido o autor, e sendo transmissível o direito, como essa questão de cobrança de dívida e tal, tudo isso é transmissível. Vai intimar o espólio, sucessor, os herdeiros, pelos meios de divulgação, para que o quê? Se habilitem no processo. Se habilitem no processo. Só que vamos dar o exemplo contrário agora, que também é o caso de um litisconsórcio ulterior. Eu vou dar um exemplo real aqui para vocês que aconteceu com a gente aqui. Eu sou advogado de um processo, tá? Que o condomínio está cobrando condomínio atrasado de uma pessoa que está devendo 40 mil já de condomínio, acumulado 40 mil. O que aconteceu agora nesse período da Covid? Infelizmente, ele faleceu. Só que o condomínio, por mais dolorosa que seja a situação, né, da pessoa ter falecido nesse período horrível que a gente está passando em relação à saúde, precisa continuar com o processo, né? Precisa continuar com o processo para receber esses 40 mil. E aí o que acontece? Se for o réu, mesma coisa, o juiz vai mandar citar o espólio, né, que geralmente é representado pela viúva. Os herdeiros. Ó. Então, falecido o autor, o falecido réu, vai intimar o autor para que promova a citação do espólio, dos sucessores, dos herdeiros, no prazo de 2 a 6 meses. Tá? Então, só para dar esse exemplo aqui para vocês. Tá? Então, pessoal, alguma dúvida nessa primeira parte? Litisconsórcio ativo, passivo, misto. Litisconsórcio inicial e ulterior. Deu para entender? Coloque aí. Deu sim, professor. Está bem claro. Beleza. Então, prosseguindo aqui. Vamos lá, gente. Não vamos perder o raciocínio. Agora a gente vai estudar o litisconsórcio unitário e simples. Unitário e simples. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. A minha imagem que aparece para vocês, ela está ofuscando alguma parte do slide? Está atrapalhando alguma parte do slide? Não. Não. Não? Ah, tá. Tá. Então, agora vamos entender litisconsórcio unitário e simples. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque no final da aula a gente vai ter o Kahoot, que eu vou dar um exemplo, e vocês vão ter que me dizer rápido. Ó. Esse litisconsórcio é ativo, passivo ou misto? Esse litisconsórcio é inicial, ulterior, facultativo, necessário, simples ou unitário? Vocês vão ter que responder na hora. Olha, esse caso da esposa é um litisconsórcio necessário, passivo, ulterior, unitário. Então, tudo isso vocês vão ter que saber. Então, vamos lá agora entender qual é a diferença do litisconsórcio unitário para o simples. O que acontece? Existe pluralidade de parte que
A sentença do juiz, ela pode ser diferente para cada uma dessas partes plurais. Por exemplo, no caso dos professores que pedem o valor da hora extra, das horas de orientação, o juiz pode entender que o Rufino comprovou, que o Diego Mascarenhas comprovou, mas que o Bona não comprovou. E o juiz julga procedente para o Rufino e para o Diego Mascarenhas e improcedente para o Bona. Tranquilamente. O juiz vai dizer, olha, isso aqui é uma ação, é um litisconsórcio ativo, mas eu posso dar uma decisão diferente. Olha, eu posso entender que você tem razão, você não tem. Você tem, você não tem. Tá? Do mesmo jeito, a Marcela e o Bona. O juiz pode entender que só o Bona comprovou que foi atropelado. A Marcela parece que estava perto de onde teve o acidente, mas não chegou a cair, não chegou a sofrer nada. E o juiz julga procedente para o Bona e improcedente para a Marcela. Tá? Ou no caso aí do Ministério Público contra as empresas de Mariana ou contra as empresas de Barcarena. Pode o juiz entender que o dono do boi não tem responsabilidade, que a empresa, que a seguradora não tem responsabilidade, porque o seguro era só para o caso, o seguro era só envolvendo os bois, não era um seguro para reparar dano para os ribeirinhos e tal. E o juiz pode condenar só o dono do barco, só, sei lá. No caso da Rede TV e da Val Malchiori, é a mesma coisa. O juiz pode entender que a Rede TV ou qualquer emissora não se responsabiliza pelas falas dos comentaristas e que só o comentarista é responsabilizado. Olha só, gente, eu tenho um litisconsórcio e o juiz julga procedente para um e improcedente para o outro, procedente para um e improcedente para o outro. O nome desse litisconsórcio, em que a decisão pode ser diferente para os litisconsortes, esse litisconsórcio é o chamado litisconsórcio simples ou comum. O que é o litisconsórcio simples ou comum? É quando a decisão ela pode ser diferente para os litisconsortes. Pode cada um perder, um ganhar, um ser condenado, o outro não. Tá? Então, outros exemplos aqui. Você estava internado no hospital com Covid-19. E aí o médico te dá uma... Como é o nome daquele remédio que o Bolsonaro fala? Cloroquina. Mesmo depois da OMS ter recomendado não tratar mais com cloroquina e tal, o médico vai te entope de cloroquina, tu tem 3 paradas cardíacas, quase morre e não teve a tua anuência para te dar cloroquina, que ferindo um direito que está no Código Civil, o consentimento prévio e informado. Várias ilegalidades aqui. Tá? E aí o que acontece? Você entra com ação contra o médico e contra o hospital. O médico, ele só responde se ele agiu com culpa, ou seja, com dolo ou com negligência, imprudência grave. O hospital, ele responde objetivamente. Então, olha só, o juiz pode julgar procedente para condenar o hospital ou o plano de saúde lá. Mas o médico, em relação ao médico, ele pode julgar improcedente, dizendo que é dever do médico, em situações que não dá tempo de pedir o consentimento médico, de se utilizar daquilo que ele tem. E tem pesquisas que consideram que a cloroquina ela é eficaz. Então, o juiz entendeu que seria injusto condenar esse médico porque ele estava tentando salvar a vida da pessoa. Ele não estava... Nenhum médico sai de casa querendo matar alguém, querendo causar um ataque cardíaco. E aí o médico é uma situação diferente. O médico ele só pode ser responsabilizado se demonstrar a culpa. Justamente porque ele não tem uma obrigação de resultado, ele tem uma obrigação de meio. Ele não tem obrigação de salvar todo mundo, ele tem a obrigação de fazer tudo o que está ao alcance dele para tentar salvar. E o médico demonstrou lá que tem estudo, que ele estava pautado em pesquisas, que ele fez de tudo para salvar a vida daquela pessoa que estava quase morrendo. E aí o juiz entendeu que só o hospital poderia ser responsabilizado. Tá? Ou no caso da sua bagagem ter sido extraviada no aeroporto, como já aconteceu comigo, minha bagagem foi extraviada
E o aeroporto disse, a Infraero, disse que estava lá na Infraero já, que a companhia aérea deixou nos achados e perdidos da Infraero. E aí eu chego nos achados e perdidos da Infraero, a Infraero diz que não encontrou minha mala. O que eu posso fazer? Eu entro com ação contra a Infraero e contra a companhia aérea. Só que na hora de sentenciar, o juiz pode julgar diferente. O juiz pode entender que a responsabilidade é só da companhia aérea, porque ela que assumiu o contrato de transporte, e julgar improcedente em relação à Infraero. Pode julgar diferente. Tá? Um outro exemplo aqui, você compra um pacote turístico envolvendo, vamos imaginar aqui no Pará, para dar um exemplo local. Você vai numa agência de turismo e paga 10 mil reais. Você tem direito a passeio de barco na Ilha do Marajó. Você tem direito a pescar em Tucuruí. Você tem direito a conhecer a comunidade indígena tal, com transfer, tal. Você tem direito a não sei quantos dias de hotel. Você tem direito a passagem aérea. 10 mil reais você pagou para uma companhia aérea e ela fez todo o pacote. Aí chega lá no barco e o barco que você estava pescando tem um naufrágio lá, tem um acidente e você sofre uma aflição muito grande. Chega na hora de entrar com a ação, você entra com a ação contra a empresa que estava transportando lá o barco e contra a agência de turismo que te vendeu o pacote. Alguns juízes entendem que a empresa de turismo é responsável quando ela vende o pacote. Outros entendem que não. Então, assim, a decisão pode ser diferente. Outro exemplo foi o que aconteceu no Shopping Morumbi, né? No Shopping Morumbi, dentro de um cinema, um rapaz deu tiroteios, né? E aí, olha, mais uma vez litisconsórcio. Uma pessoa que morreu, uma arquiteta lá de São Paulo, uma arquiteta renomada em São Paulo que morreu. As duas filhas dela entraram com a ação. Opa, litisconsórcio ativo inicial. Entraram com a ação de dano moral pela perda do ente querido contra o shopping e contra o cinema. Tá? E a sentença inicialmente condenou só o shopping, não condenou o cinema, porque considerou que o estudante lá que entrou com a metralhadora, ele teve que passar por toda a segurança do shopping, então o cinema já não tem mais responsabilidade nisso. Então veja, a decisão foi diferente. Toda vez, portanto, que a sentença pode ser diferente para os litisconsortes, eu estou diante de um litisconsórcio simples ou comum. Tá? Contudo, quando a sentença ela não pode ser diferente, ela obrigatoriamente tem que ser igual para todos os litisconsortes, eu estou diante de um litisconsórcio unitário. Unitário, como se os 10 alunos, os 20 professores fossem uma coisa só, unitário. As 3 empresas fossem consideradas no processo como um bloco só. Tá? E eu vou dar alguns exemplos que, por uma questão de raciocínio lógico, é unitário, não tem jeito. Por exemplo, ação rescisória contra uma sentença que anulou um casamento. Então, o juiz anulou um casamento. Deixa eu explicar para vocês. Quando se anula um casamento, se acaba com toda a questão patrimonial durante aquele casamento. Então, as pessoas não vão ter direito à partilha de bens e tudo. Aí vamos imaginar o seguinte, o Ministério Público recebe uma denúncia que... Deixa eu ver o nome de um traficante aqui. Marcola. Eles entraram com essa anulação do casamento meio que para esconder os bens dele lá do crime. E o Ministério Público ajuiza uma ação para anular, para rescindir essa sentença. Só que vai entrar ação contra os 2 cônjuges. Justamente para que uma parte desse patrimônio que agora está com a mulher volte para o Marcola e o Ministério Público consiga pegar esse patrimônio. Gente, não tem como. Essa ação, eu não tenho como reverter um casamento só para um ou só para o outro. A sentença vai ser a mesma para todos. Não tem como. Agora,
Um exemplo mais factível, que é muito comum, é a ação que é anulatória de partilha. Um herdeiro que ficou fora da partilha, uma viúva que ficou fora da partilha, que os herdeiros fizeram muito rápido, e eu quero anular essa partilha. Eu vou entrar com a ação contra todos os herdeiros. E não tem como anular a partilha para um, não anular para o outro. Se eu for vitorioso, ou todo mundo perde ou todo mundo ganha. Ou a partilha é anulada para todos os herdeiros, vai ter que ser refeita, na proporção de cada um, ou a partilha é considerada válida e eu perco e também todo mundo ganha. Não tem como, gente. Outro exemplo aqui de litisconsórcio unitário. Sócios, vamos imaginar que uma empresa tem 10 sócios. E aí 2 sócios minoritários foram voto vencido numa reunião para fazer uma filial daquela empresa. Só que eles entendem que essa filial, a construção dessa filial é ilegal, que viola o contrato social e tal. E esses 2 sócios entram com ação contra os outros 8 sócios, pedindo para anular a decisão da Assembleia dos Sócios que decidiu construir a filial. Gente, aqui é unitário. Por quê? Ou esses 8 ganham, ou esses 8 perdem. Ou o juiz anula a Assembleia, e aí esses 8 perdem para não construir a filial, ou o juiz julga improcedente a ação desses 2 e os 8 ganham. Eu não tenho como anular, dizer o seguinte, olha, em relação ao sócio tal, não vai construir a filial. Em relação a esse outro sócio, vai construir. Em relação a aqui, vai construir. Em relação a esse aqui, não vai construir a filial. Não tem como. Ou todo mundo perde, ou todo mundo ganha. Outro exemplo de litisconsórcio unitário. 3 irmãos, eu e as minhas 2 irmãs, a gente entra com ação contra o hospital que supostamente o meu pai morreu por falta de oxigênio. 3 irmãos entram pedindo dano moral pela perda do ente querido contra um hospital porque faltou oxigênio lá e o meu pai morreu. O que acontece, gente? 3 irmãos aqui. Ou o juiz entende que todos têm direito a dano moral, fixando 40, 100, 200 mil para cada um, ou ele entende que nenhum tem direito a dano moral, julgando improcedente por cento. Não tem como um ganhar e o outro perder, não tem como, gente. É impossível. Porque os 3 são irmãos, filhos registrados dessa pessoa que faleceu. Tá? Diferentemente de entrar os irmãos, a tia, o sobrinho, dizendo que também nutriam um amor pelo pai, pelaquela pessoa que morreu, etc. Aí é diferente, porque o grau de parentesco aqui são situações diferentes. O juiz pode entender que esses têm ou não direito. O outro exemplo é o caso de 2 condôminos numa ação possessória. Vamos imaginar o seguinte. E aqui, cuidado, quando eu falo condômino, muita gente pensa assim, que condomínio é só quando mora em prédio e tal. Mentira. Condomínio é sempre que existe copropriedade. Então, se eu sou dono de uma fazenda junto com mais 2 amigos, nós 3 estamos registrados como donos daquela fazenda, existe um regime de condomínio ali, tá? De copropriedade. E aí o que acontece? Nós 3, nós somos os proprietários da fazenda. Vamos imaginar que alguém invada uma parte da fazenda, a fazenda vizinha pega um pedaço da nossa, e nós 3 estamos com a ação possessória. Nós 3 entramos... Gente, tem que desativar o áudio aí. Nós 3 entramos com a ação possessória, de reintegração de posse. Não tem como aqui, gente. Ou o juiz vai mandar reintegrar a posse para os 3, que são os proprietários, ou o juiz vai julgar improcedente para os 3, considerando lá que a pessoa que esbulhou uma parte do imóvel tem razão. Não tem como ele reintegrar a posse para um e não para o outro. Outro exemplo que acontece muito, nesses danos de grande escala, nesses danos que acontecem em larga escala, é muito comum o Ministério Público se unir com a Defensoria Pública, né? Se unir com uma associação de vítimas, e os 3 ali, com muitas provas, com muitos argumentos, se unem para entrar com uma ação por conta de um desastre ambiental e tal. Então, tem casos aí, para Brumadinho, Mariana, o Ministério Público
entrou com a ação, apagou a luz. Vocês viram apagar a luz, gente? É, porque a tomada, o botãozinho que liga a luz está bem aqui. Ninguém entrou no quarto aqui. E aí apagou a luz. Isso é visagem. Visagem. Mas enfim, pessoal, eu tenho medo de gente viva. Olha só. E aí o que acontece? Mariana, Brumadinho, em todos esses casos, nós tivemos uma união de esforços, né? Defensoria Pública, Associação dos Moradores lá de Brumadinho, Ministério Público, todos se uniram. E eles entraram juntos com uma ação contra a Samarco, Vale do Rio Doce. Gente, não tem como, no caso, nesse litisconsórcio ativo, não tem como julgar procedente só em relação à associação, só em relação ao Ministério Público, não. Esses co-legitimados aí, que entraram juntos, ou eles vão ganhar a ação ou eles vão perder. Claro que o dinheiro é em favor das vítimas, né? Mas eles são legitimados para pleitear esse dano coletivo. Tá? Bom, a próxima classificação é litisconsórcio necessário e facultativo. Mas vamos dar um intervalo de 10 minutos, porque a gente tem... Senão vai ficar muito cansativo para vocês, tá? Vamos dar um intervalo aí de 10, 15 minutos no máximo, para a gente retomar a classificação de litisconsórcio necessário, facultativo e fazer o nosso Kahoot. Então, a última classificação aqui, litisconsórcio necessário e facultativo. A forma mais simples de compreender é quando a lei ou a natureza jurídica da questão não obrigar o litisconsórcio, ele vai ser facultativo. Então, por isso é muito mais fácil entender quando é que ele é necessário, quando é que é obrigatório ter litisconsórcio. É muito mais fácil entender quando é que ele é obrigatório, necessário. Porque aí todos os outros casos vão ser facultativos. Então, gente, vamos lá. Primeira situação que vai ser obrigatório. Quando existir uma imperatividade legal. Essa é a primeira situação. O que é imperatividade legal? É quando, de forma expressa, a lei estabelece no artigo que aquela ação tem que ser movida contra fulano, beltrano e ciclano. Tá? E, neste caso, não há escolha. Tem que ter o litisconsórcio. Então, nós temos dois exemplos, aqui os dois últimos, são exemplos dessa primeira modalidade, que é quando a lei obriga. O uso capião, no artigo 246, parágrafo 3º, a lei obriga que sejam réus os confinantes. E a ação contra o marido e mulher, que envolve direito real e imobiliário, e eles não sejam casados na separação de bens. A lei obriga, se está discutindo usufruto, hipoteca, propriedade, e a pessoa é casada, obrigatoriamente o cônjuge tem que ser citado também. Contudo, vem a segunda parte. A segunda parte, né, quando é que também ele é necessário, é a seguinte. É quando a natureza jurídica da ação exigir. Ou seja, ele vai ser necessário quando a natureza jurídica da ação exigir, no seguinte sentido, que eu não preciso ter um artigo de lei que obrigue. O próprio juiz olha para aquela ação e diz, aqui obrigatoriamente tem que ter um litisconsórcio. E para entender essa segunda possibilidade, é preciso ter em mente o seguinte. Tem ações que você lê e você percebe o seguinte, que a sentença ela vai poder prejudicar uma pessoa que não está naquela ação. Toda vez que você, como juiz, for ler uma ação e perceber que a sentença pode prejudicar alguém que não está naquela ação, isso é um litisconsórcio necessário, não porque a lei obriga, no sentido de ter um dispositivo expresso, mas porque a natureza jurídica daquela ação
a natureza daquela ação exige que as outras pessoas que vão ser prejudicadas sejam chamadas como réus ali naquela ação. Então, olha, a ação de anulação de partilha. Não precisa ter um artigo expresso na lei dizendo: se eu sou um filho que não fui reconhecido, agora fui reconhecido, e eu quero anular a partilha dos bens que foi feita, não precisa de artigo de lei. Todos os herdeiros vão ser prejudicados. Então, todos têm que ser citados para que possam se defender, porque se o juiz julgar procedente para anular a partilha, vai prejudicar todo mundo. Porque vai ter que repartir todos os bens, né, daquela pessoa falecida. Outro exemplo, ação de anulação de matrícula de imóvel. Foi o que aconteceu num processo que eu sou advogado. O meu cliente tem uma matrícula de um imóvel e ele percebeu que existe sobre aquele mesmo imóvel uma outra matrícula dando propriedade para outras duas pessoas, dois proprietários. O que eu fiz? Eu ajuizei uma ação para anular essa matrícula desse imóvel aqui. Só que acontece, se eu entrar só contra um proprietário e anular aquela matrícula, eu vou estar prejudicando uma outra pessoa que também é proprietária. Então, o que se faz? Se coloca os dois como réu. Ah, porque a lei obriga? Não, porque a natureza do litígio faz com que eu entenda que essa outra pessoa pode ser prejudicada, então ele também tem que ser citado. Outro exemplo, ação de dissolução de sociedade. O que é isso? É quando eu não quero ser sócio, eu quero dissolver a empresa e partilhar os bens entre os sócios. Eu não posso entrar só contra um sócio, eu tenho que entrar contra todos. Outro exemplo, mandado de segurança, que é muito comum quando tem licitação, a empresa que ficou em segundo lugar, a empresa que ficou em terceiro, em quarto lugar, ela entende que a licitação foi fraudada para a primeira e para a segunda colocada. Foi tudo direcionado. Ela vai querer anular aquela licitação para que ela que ficou em terceiro seja chamada. O que acontece, gente? Eu não posso entrar só contra a empresa que ficou em primeiro lugar. Eu tenho que entrar também contra a empresa que ficou em segundo, com esse mandado de segurança, para garantir que eu seja o vencedor. Outro exemplo, ação de emissão na posse. Nesse caso, tá escrito errado aí. Foi quando a ação de emissão na posse, duas pessoas compraram um imóvel e elas nunca tiveram a posse desse bem. Que tem 3, 4 pessoas lá dentro daquele imóvel. Ação rescisória. O que é ação rescisória? É a ação para anular uma sentença. Às vezes o Ministério Público verifica que o juiz foi corrupto. O Ministério Público percebe lá que o juiz foi corrupto ou que teve alguma outra ilegalidade, o Ministério Público pode pedir para anular aquela sentença. Por exemplo, uma sentença de guarda de filho e tal, de um casal. O Ministério Público vai lá e ajuiza uma ação para anular aquela sentença. Obrigatoriamente tem que ser citados todas as partes que fizeram parte, que figuraram naquele processo. Tá? E aí, gente, quando a natureza jurídica da questão não exigir e não for o caso da lei obrigar, o litisconsórcio vai ser facultativo, ou seja, fica a critério dos litigantes. Então, eu vou dar vários exemplos para vocês. Vocês vão olhar, não tem na lei nada que obrigue, e também a natureza jurídica não exige. Lá, os 10 professores que estão pedindo hora extra. A lei não obriga, e nem a natureza jurídica da questão obriga que todo mundo entre com essa ação. Eu posso entrar com a minha, o outro professor entra com a dele e cada um entra com a sua. No caso lá de Brumadinho, tem 100 famílias que estão desabrigadas. A lei não obriga que eles entrem. A lei não obriga que eles entrem todos com uma ação. Pode cada família entrar com a sua ação, sem problema nenhum. Ou seja, o litisconsórcio facultativo ele fica a critério dos litigantes. Daí vem a pergunta. Depois eu mostro essas citações doutrinárias para vocês, tá? Quando é que a lei, então, ela aconselha
que as partes se unam. Mesmo sendo facultativo, a lei aconselha que vocês se unam, porque isso vai dar mais economia processual, mais celeridade, vai tornar mais simples a atuação aí do judiciário. Ao invés de julgar 100 processos, ele vai julgar só um e tem lá todas as vítimas. Nessas 3 situações aqui, ó. Comunhão de direitos e obrigações, conexão de pedido caso de pedir, afinidade de fato de direito. Então, a gente vai estudar cada uma dessas situações que permitem que as pessoas se unam para entrar com a mesma ação. Mas aqui, facultativo. Tá? Por que a lei faz questão de estabelecer essas 3 hipóteses? Porque senão ia ser uma doidice só. Eu, que quero pedir hora extra, um outro professor de outra instituição que quer pedir outro direito, a gente ia entrar com a mesma ação contra 2 faculdades. Isso não vai ser permitido. Ou eu que fui atropelado na frente da face e você que sofreu um dano num transporte marítimo, a gente entrar com ação contra a minha pessoa. Ou eu que tenho dinheiro para receber de hora extra da face e você que tem dinheiro para receber da face por conta de um serviço de software, de tecnologia que você prestou, quer dizer, coisa que não tem nada a ver, a gente ia se unir para entrar com ação contra a face. Isso não vai poder, gente. Ou seja, o litisconsórcio ele é facultativo, mas ele tem limites. Ele exige que você se encaixe em 3 situações. Senão as pessoas na rua vão sair se unindo, entrando com ações contra várias pessoas, ou mesmo contra a mesma pessoa, por situações completamente distintas. Então, a primeira situação que a lei permite que, se quiser, vocês se unam, é quando existe comunhão de direitos ou obrigações. O que é comunhão de direitos? É quando as pessoas têm o mesmo direito. Então, eu tenho direito à hora extra. Você tem direito à hora extra. Você tem direito à hora extra. A gente se une para entrar contra essa mesma ação. Ou, eu sou uma vítima de Brumadinho. Eu tenho direito a uma pensão, uma moradia. Você também é vítima de Brumadinho. Tem direito a pensão, a moradia. O que a gente faz? A gente se une porque a gente tem o mesmo direito contra a mesma pessoa. Também é possível quando há comunhão de obrigações, né? No caso do polo passivo, que é quando várias pessoas têm a mesma obrigação contra mim. Então, o caso de eu entrar com a ação, eu comprei uma geladeira nas lojas americanas. A geladeira é da Brastemp, né? O que eu faço? Eu posso, se eu quiser, entrar com ação contra a Brastemp e contra as lojas americanas. Porque na lei do consumidor, diz que ambos têm a obrigação de reparar o meu dano no caso de um produto que eu adquiri. Tanto o lojista quanto o fabricante. Então, há uma comunhão de obrigação. Os 2 têm a obrigação de me indenizar. Tá? Existe também a possibilidade de existir uma conexão do pedido e da causa de pedir. Tá? Ou seja, não necessariamente o direito é o mesmo, não necessariamente a obrigação é a mesma, mas eles têm uma similitude entre os motivos ali que te levam ao judiciário. Vou dar um exemplo. O bebedouro da face está contaminado. Tá? Eu tive um problema de saúde, me internei e fiquei em estado grave. O outro só teve passou mal um dia, uma diarreia, etc. Mas aqui existe uma conexão do pedido, né, que é dano moral. Não é o mesmo valor, é um valor diferente, mas há uma conexão. E há uma conexão também dos motivos, que é a má qualidade da água do bebedouro. Outro exemplo é o caso do atraso, né, na entrega de um imóvel. Eu comprei um imóvel na planta, você comprou um imóvel na planta, o outro comprou um imóvel da planta da mesma construtora. E a construtora atrasa a entrega desse empreendimento. Aqui pode ser que eu tenha direito a lucro cessante, pode ser que o outro tenha direito a dano moral. Mas aqui há uma conexão dentre os motivos, né? Que é o atraso na obra. E há também uma similitude dos pedidos. Todos são pedidos indenizatórios e tal. E a última situação é quando existe uma afinidade do direito, de fato ou de direito. É quando existe uma origem comum para entrar com aquela ação, embora os pedidos sejam diferentes. Tá? Por exemplo,
a gente tem um incêndio num shopping. Um incêndio num shopping. Eu me queimei e você só pegou um susto, né? A gente pode se unir porque existe uma questão, uma origem comum nisso tudo, que é o incêndio, tá? Ou a gente teve uma publicidade enganosa de uma questão de internet. Eu e o meu vizinho e mais um conhecido. E aquela operadora de telefonia nos enganou. Eu vou pedir o dinheiro de volta, você vai pedir o dano moral, cada um vai pedir uma coisa diferente, mas a origem é uma origem comum, que é a publicidade enganosa. Agora, só uma coisa, gente. Não se preocupem tanto com essas classificações aqui, porque se você for para a doutrina e para a jurisprudência, elas não têm uma linha clara de diferença. Em algumas situações é praticamente sinônimo. Quer ver um exemplo? Se a gente for falar sério mesmo. No caso do incêndio de um shopping, você pode me dizer que existe uma comunhão de direitos, porque dano moral todo mundo vai pedir dano moral. Você pode me dizer que existe uma similitude do pedido e da causa de pedir. Ou seja, o pedido é o mesmo, dano moral, e a causa de pedir são as razões que te levam ao judiciário. No caso, é o incêndio. E eu posso dizer que também tem uma origem comum, que é um incêndio. Quer dizer, não se preocupem em delimitar, porque no fundo, se eu pudesse resumir em uma palavra, o que acontece? Vocês podem entrar e se unir para entrar com uma mesma ação, sempre que as questões de fato e de direito forem similares, idênticas ou similares. Então, nós estávamos dentro de um ônibus e o ônibus deu uma freada brusca. Eu bati minha cabeça, você quebrou a costela. Em ambos os casos, a gente vai pedir dano moral. No caso da costela, você pode até pedir medicamento, uma cirurgia. Eles têm uma origem comum. Então, uma similitude dessas causas, a gente pode se unir. Não se preocupem tanto com isso aqui. Tá? E aí vem qual é a dinâmica dos litisconsortes, tá? Qual é a dinâmica dos litisconsortes? Em que sentido? Deixa eu só interromper aqui. Olha só, gente. Em todos os exemplos que eu dei de litisconsórcio, o Ministério Público entrando para a Samarco, a Vale do Rio Doce e a BHP, não sei das quantas. Ou eu entrando contra o médico e contra o hospital. Ou o Ministério Público entrando contra o IFAM, o museu tal. Ou 3 alunos entrando contra a face. Ou 10 professores entrando contra a face. Todos esses casos, resta a seguinte pergunta. Existe alguma possibilidade de um ato praticado por um litisconsorte no processo me prejudicar? Ele perdeu um prazo para rolar testemunhas. Eu perco também. Ele confessou que não tem direito. Também vale para mim. Ele não recorreu. Eu também não vou poder recorrer. Ou seja, a gente precisa investigar como se dá a relação dos litisconsortes. Então, aprendam logo essa regra geral. Regra geral de tudo. Os atos ou as omissões praticadas por um litisconsorte não prejudicam o outro. É uma regra universal. Ou seja, eu sou médico. Professor? Diga lá, Saulinho. O senhor está ouvindo? Estou ouvindo. Não. Ah, Tô tá. ouvindo. Desculpa lhe interromper. Aqui, a Selpa está aqui na frente de casa, que eles vão trocar o porte, a fiação todinha aqui da rua. Então, eu vou ter que... Vai ficar sem energia aqui e vieram me avisar. Eu vou ter que... Não vou nem poder participar do Kahoot, tá, professor? Beleza, meu amigo. Na hora. Valeu, professor. Bom dia para todos aí. Tchau, tchau. Então, eu sou médico e tenho um hospital. Litisconsórcio passivo. Só que resta a pergunta. Se o hospital fizer um acordo,
Se o hospital não recorrer, se o hospital não se defender, isso me atrapalha? Não. Eu vou me defender com unhas e dentes. Ou no caso dos 10 professores contra a face, 4 deles ali dizem, não, a gente não tem direito, a gente vai fazer um acordo, a gente vai desistir da ação. Me prejudica? Não. Tá? Ou no caso lá do MP contra a Samarco, contra a Bigton e contra outra empresa. As duas fazem um acordo para pagar indenização para todo mundo. A outra que não quer fazer acordo, que é lá da Noruega, se prejudica? Não. Não. Se eu entro com uma ação contra a Brastemp e contra as lojas americanas, e a Brastemp não arrola testemunhas, a loja americana vai poder rolar? Não, vai poder rolar. Ou seja, a regra universal é que os atos e omissões de um litisconsorte não prejudicam o outro. E isso vale para qualquer litisconsorte. Contudo, existe uma outra regra, que é no lado positivo da história. Qual é o lado positivo da história? É o seguinte, os atos e omissões não prejudicam. Ou seja, se ele quiser desistir, se ele quiser fazer acordo, se ele não quiser recorrer, se ele não quiser se defender, eu vou me defender. Eu não vou fazer acordo. Eu vou recorrer. Mas existe uma outra regra. E se o meu litisconsorte praticar um ato, esse ato pode me beneficiar, eu estou falando do lado positivo da história, pode me beneficiar. Vou dar um exemplo aqui. Eu não arrolo testemunhas, mas o outro litisconsorte arrola as testemunhas que são positivas para mim, porque mostram que a gente não deu a cloroquina, que é mentira, que ele morreu por causa de um problema no rim. E eu sou um médico que não arrolei testemunha nenhuma, isso me beneficia? Sim. Ou a Brastemp não apresenta defesa, mas as lojas americanas apresentam defesa mostrando que a geladeira caiu lá na casa da pessoa e que foi culpa do consumidor. A Brastemp se beneficia? Sim, se beneficia. Como aconteceu recentemente, eu era advogado de uma concessionária de carro e a ação era contra a concessionária e contra o fabricante. O que o consumidor alegava? Que ele bateu o carro e o airbag não abriu. Por isso ele sofreu... Aliás, o airbag abriu, mas a cara dele ficou toda queimada. A fabricante fez uma defesa genérica horrível. Eu fiz uma defesa muito boa que foi acolhida. Qual foi a minha defesa? Que sim, a cara dele ficou queimada. E não tem nenhum dever de indenizar nisso. Porque todos os airbags do mundo inteiro têm um furo no meio que solta um ar quente quando ele se abre. E a única tecnologia possível é essa do airbag. Tem que sair esse ar quente. E todos os manuais de proprietários dizem que o airbag ele vai salvar a tua vida, mas que você pode sofrer o quê? Queimaduras leves. Não são aquelas queimaduras graves. Mas alguma queimadura você pode sofrer. Mas o que é melhor, né? Você ter um traumatismo craniano, morrer chacoalhando o seu cérebro, ou você sofrer uma queimadura e outra? E é assim, gente. Infelizmente, não é defeito do produto. Isso que eu expliquei lá para o juiz. Isso não é um defeito do produto. É a tecnologia do airbag para salvar a sua vida. Tá? E aí o que acontece? A ação foi julgada improcedente e o juiz acolheu essa tese. Beneficiou. Ou seja, gente, os atos e omissões de um litisconsórcio não prejudicam, mas pode beneficiar. Aí vem a pergunta. Sempre? Não. Não é sempre que beneficia. Só beneficia se a defesa tiver pontos em comum. Como diz o código aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Os litisconsortes serão considerados em suas relações como litigantes distintos. Tá? Mas os atos e omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Poderão beneficiar. Ou seja, eu arrolei testemunha e beneficiei outra parte. Vai poder beneficiar se existir uma defesa comum aí. Tá? Deixa eu ver aqui. E aí, gente, eu trouxe algumas citações doutrinárias para vocês para fortalecer o que a gente já viu.
do Alexandre Freitas Câmara. Tá? Então, vamos aqui meio que pincelar algumas coisas com base no Alexandre Freitas Câmara. Em algumas hipóteses, a causa de formação do litisconsórcio tem uma força aglutinadora intensa, capaz de fazer com que a constituição de litisconsórcio seja inevitável. Nesses casos, o processo só pode desenvolver-se até seu desfecho normal com a produção de um resultado final de mérito, se o litisconsórcio estiver formado, caso o litisconsórcio necessário. Em outros casos, a força aglutinadora do litisconsórcio não é tão intensa, sendo possível que se forme. Tá? Na primeira hipótese, tem-se o litisconsórcio necessário e na segunda, o facultativo. Tá? No litisconsórcio necessário pela natureza da relação, pouco importa se há alguma disposição legal, como é o caso do uso capião e do casamento lá do direito real imobiliário. Nessa hipótese, o que torna necessária a formação do litisconsórcio é a natureza da relação jurídica substancial reduzida no processo. Que há processos em que se controverte acerca de uma relação jurídica que pode conduzir a decisões judiciais que atingirão todos lá os sujeitos, não sendo possível desmembrar. É o que se dá, por exemplo, quando o Ministério Público entra com a anulação de casamento. Não é possível anular um casamento para um cônjuge sem que anule também para o outro. Então, é necessário obrigatoriamente a presença de ambos. Tá? A presença de ambos. E para finalizar, gente, e a gente fazer o nosso Kahoot, resta a seguinte pergunta agora. A última pergunta. Se o litisconsórcio for necessário, você já sabe que é obrigatório ter, né, a presença daqueles litisconsórcios. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: e se o juiz vacilar? Ou se uma das partes daquela ação, o autor da ação vacilar, esquecerem, por exemplo, de citar o confinante do uso capião? Esquecer de citar o outro cônjuge para anular o casamento. Esquecer de citar o outro proprietário daquele imóvel, no caso de uma ação de uso capião. O que acontece? Essa sentença vale alguma coisa? Isso é muito importante que a gente discuta. A resposta é depende. A resposta é depende. Tá? E o professor Alexandre Freitas Câmara vai mostrar a diferença entre a nulidade da sentença, caso que ela não valha nada, e a ineficácia, ou seja, ela vale, mas só não prejudica aquele que não foi citado. Por exemplo, no caso do litisconsórcio envolvendo uso capião, se os confinantes não forem citados, o uso capião é válido, a decisão é válida. Só que, se um dia um daqueles confinantes quiser entrar com a ação discutindo a propriedade, ele não vai ser prejudicado. Ou seja, vale a decisão, ela não é nula, a pessoa vai ter direito ao uso capião, só que ela é ineficaz com os confinantes, que vão poder discutir aquela questão. Contudo, há outras situações que a sentença vai ser nula. Tá? Por exemplo, no caso da anulação de um casamento. Se o outro cônjuge não for citado, a sentença não vale de nada. E aí o Alexandre Freitas Câmara explica muito bem essa questão. Olha só. A sentença... Puxa vida, cortou aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Peraí. Cortou. Deixa eu ver se eu consigo pegar no livro dele aqui.
Achei. Agora eu vou aumentar a letra. Tá. Aqui, ó. Acompanhe o raciocínio comigo. A sentença de mérito transitada em julgado que tenha sido proferida em um processo no qual não tenha sido citado alguém que deveria ter participado como litisconsórcio necessário é ineficaz. É uma sentença incapaz de produzir efeitos. Tá? Há, porém, que se fazer uma distinção, que é a que eu fiz para vocês. No caso do litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, haverá uma ineficácia absoluta. Tá? Já no caso do litisconsórcio necessário por disposição de lei, a ineficácia é subjetivamente relativa, não podendo a sentença produzir efeitos que alcancem a todos que não foram citados. Aí ele dá um exemplo de diferença. No caso do Ministério Público propor demanda para anular um casamento, haverá um litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica. Pois se um deles não for citado, a sentença que anule o casamento é absolutamente ineficaz. Já uma sentença de uso capião, há um litisconsórcio necessário entre aquele cujo nome estiver registrado na área de uso capião e os proprietários confinantes. Se algum dos proprietários não tiver sido citado, a sentença ela só não será oponível contra o vizinho não citado. Tá? Vou mostrar no código para vocês, para ficar mais simples, que diz o próprio Código de Processo Civil sobre isso. Aqui, ó. Artigo 117. Olha, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando pela natureza a eficácia depender da citação de tudo. A sentença de mérito, quando ela é proferida sem citar os litisconsortes necessários, ela pode ser nula ou pode ser ineficaz. Quando é que ela é nula? Quando a sentença tem que ser uniforme para todos. No caso da anulação do casamento, ela tem que ser uniforme. Ou anula o casamento para os dois ou não anula para ninguém. No caso, para anular a matrícula de um imóvel, ou anula para todo mundo ou não anula para ninguém. Tá? Ou seja, ela vai ser nula. Diferentemente, quando a decisão puder ser diferente para os litisconsortes, ela vai ser ineficaz para os que não foram citados. No caso do uso capião, os confinantes podem ter decisões diferentes ali. Pode o juiz entender que ele tem direito de uso capião em relação a todos os outros, mas em relação a um deles, não existe aquele direito lá de uso capião que prevalece o direito lá do confinante. Né? E aí, neste caso, a gente vai ter uma ineficácia da decisão para os que não foram citados, mas a decisão não é nula, diferentemente lá do casamento. Bom? E aí, gente, eu preparei para vocês um Kahoot aqui sobre essas classificações do litisconsórcio. E enquanto eu vou abrindo o Kahoot, deixa eu dar um aviso para vocês, gente. Eu vou ter que encerrar hoje 10h30 a aula, porque eu tenho uma reunião na BR, numa loja de uma empresa de construção civil, que teve um problema urgente aí na pandemia, e eu vou precisar ir até a BR, né, que é bem longe de onde eu estou agora. Deixa eu só ver, enquanto isso, as perguntas que fizeram. Se uma pessoa em vida deixar um bem a um neto, ainda que esteja por escrito. Uma pessoa em vida deixar um bem a um neto. Perfeito. Se uma pessoa faz uma
foi o que aconteceu com o Chico Anísio, né? Deixou um bem deixou todos os bens dele para uma pessoa. Os filhos entraram com a anulação do testamento. E sim, eles conseguiram anular o testamento do Chico Anísio. Podem. E aí é um litisconsórcio ativo. Letícia, professor, na terceira questão da prova eu não entendi 3 situações que admitem litisconsórcio ativo. Isso, as 3 situações que admitem litisconsórcio ativo são as 3 situações do litisconsórcio ativo facultativo, né, que a gente viu. Comunhão de direitos e obrigações, conexão do pedido, caso do pedir, e afinidade. Falso, né, gente? Porque esse litisconsórcio ele não é ulterior, ele é inicial. As 2 crianças entraram com a ação contra o pai pedindo alimentos. Então, ele é inicial, ele não é ulterior. E ele também, neste caso, é ativo, tá certo? É facultativo. Que as crianças podem entrar cada um com a sua ação também, não tem esse problema. E ele é unitário. A decisão tem que ser a mesma para todos. Ou as 2 têm direito, porque são crianças, né? Ou as 2 não têm direito.
Nesse caso, o litisconsórcio é misto, né? Porque tem mais de um autor, mais de um réu. É inicial, é unitário, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, e facultativo. Ele poderia entrar separadamente. Uma criança entra com a sua ação lá contra os avós e a outra criança entra lá com a sua outra ação contra os avós. Falso. Ele não é obrigatório, tá? E também não é unitário. Porque a decisão pode ser diferente. Pode o juiz entender que um foi agredido, o outro não foi. E ele também não é ulterior, ele é inicial. Já começou a ação assim. Falso, né? Não é obrigatório e também não é ulterior. Verdadeiro. É um litisconsórcio ulterior, facultativo, ele não é obrigado a chamar os demais. Se tu quiser ficar sozinho na ação, ele pode. Mas é unitário, da feita que ele chama ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. E é... Ixi. Tá errado o gabarito, gente. O litisconsórcio do fiador é passivo, porque ele é réu. Ele é réu e ele chama outras pessoas para se tornarem réu junto com ele. Então o gabarito está errado. Me desculpem. É isso que está errado aqui. Tem que ajeitar o gabarito. Professores pedindo hora extra, falso aqui, porque é ativo, é facultativo, é inicial, mas não é unitário. Um professor pode ter julgado procedente, outro improcedente. Diferente da ação para anular um casamento. Ou se anula o casamento para todo mundo, ou não se anula para ninguém. Aí, no caso, ele seria de consórcio unitário. Aqui é simples.
Gente, está errado o gabarito. Me perdoe. Puta que pariu. Filhos de vítima de erro médico versus hospital e médico. Não é inicial, gente. Aliás, desculpa, é inicial. Não é passivo, é misto. É misto, porque tem mais de um autor e mais de um réu. É facultativo e é simples, porque pode ter decisões diferentes para um e para outro. No caso, especialmente em relação ao hospital e ao médico. Pode o médico ser condenado e o hospital não ser, e vice-versa. Pessoal, vamos combinar